Bom dia a todos os presentes. Estamos aqui hoje apresentando o importante tema do ministério ordenado em uma igreja verdadeiramente sinodal. E estou em um lugar verdadeiramente lindo e inspirador, porque ele serve como um poderoso e significativo símbolo de uma igreja que, embora historicamente fosse predominantemente clerical em sua estrutura e funcionamento, ainda assim apresenta e nutre uma profunda e sincera devoção por parte de seus fiéis. Em particular, a Virgem Maria, a venerada Madonna del Prato, uma figura de grande devoção e significado espiritual. E é um lugar encantador situado em uma cidade histórica e pitoresca, a Bela Gubbio, localizada na região da Úmbria, na Itália, conhecida por suas ruas medievais e sua rica herança cultural. E claro, naquela época, existia todo um sistema clerical rigidamente estruturado, onde o bispo exercia uma autoridade suprema e inquestionável, e os sacerdotes desempenhavam todas as funções e responsabilidades, pois detinham toda a autoridade e todos os ministérios eclesiásticos em suas mãos, controlando assim a vida religiosa e social da comunidade. Esse sistema chegou até o Vaticano II. E o Vaticano II inicia uma mudança significativa, porque não só reconhece a sacramentalidade do episcopado, mudando um horizonte impressionante, porque antes os bispos eram funcionários do Papa desde a Idade Média, desde a Reforma Gregoriana. Mas, de fato, começa uma significativa mudança eclesiológica, pensando e considerando que a Igreja é, em sua essência, uma verdadeira communio ecclesiarum. Assim, tudo isso muda não só o sentido do ministério ordenado, mas também o sistema dos ministérios e da ministerialidade na Igreja. Quando vamos afirmar a sacramentalidade do episcopado, há duas consequências. Uma é uma consequência ministerial, a outra é uma consequência eclesiológica. Antes de tudo, a consequência eclesiológica. Dom Gentium, o número 23, afirma que o bispo é o princípio de unidade de sua igreja, a igreja particular ou igreja local, que é uma porção do povo de Deus confiada ao bispo com a ajuda de seu presbitério. De modo que ele, convocando essa porção do povo de Deus, no Espírito Santo, mediante o Evangelho e a Eucaristia, faz dessa porção do povo de Deus uma igreja, verdadeiramente uma igreja, onde está presente e atua a igreja una, santa, católica e apostólica. Claro que também muda a perspectiva ministerial. Numa perspectiva ministerial, cai a distinção entre potestas ordinis e potestas jurisdictionis. A capacidade de consagrar as espécies eucarísticas é potestas ordinis, e a capacidade de governo, a potestade e jurisdição. E assim, o bispo se transforma no princípio de unidade de uma igreja, onde a ministerialidade não está apenas nas mãos dos sacerdotes, mas os sacerdotes são reconsiderados como um presbitério que colabora com o bispo. Mas o Concílio Vaticano II redescobre o diaconato e assim fala do diaconato permanente. É interessante que se falava de uma capacidade de recuperar o diaconato na igreja como grau próprio e permanente da hierarquia eclesiástica, e assim amadurece. Essa possibilidade da presença dos diáconos. Assim, o Vaticano II restitui à Igreja a forma antiga do ministério ordenado. O bispo, rodeado de seu presbitério como o senado do bispo e dos diáconos que o ajudam no cuidado, no auxílio constante ao povo de Deus, ao povo e às suas necessidades. Os doentes, os pobres e todos aqueles que verdadeiramente precisam de ajuda
e de apoio. Mas a proposta do Concílio Vaticano II não termina realmente aqui, porque temos algo completamente novo e significativo para apresentar. O capítulo 2 da Reviravolta Copernicana da Eclesiologia do Vaticano II propõe o sacerdócio comum como necessário e fundamenta no sacerdócio comum também o reconhecimento dos carismas, e a partir dos carismas temos a possibilidade de ministérios que eu não gosto de chamar de leigos, mas sim batismais ou eclesiais. E nesse sentido, o reconhecimento, depois do Vaticano II, em 1972, por Paulo VI, que aboliu as ordens menores e instituiu os ministérios instituídos, desculpe a repetição, mas os ministérios instituídos do leitorado e do acolitado. E assim se abre também a possibilidade para os leigos participarem ministerialmente e serem reconhecidos ministerialmente na vida da igreja. Mas tudo isso, vejam, é algo que mostra a dificuldade de tomar distância em relação ao sistema clerical. Vamos, de fato, reconhecer outros ministérios, vamos, com toda a certeza, pedir que um poder que antes estava concentrado totalmente nas mãos da hierarquia seja, de forma mais ampla, compartilhado entre muitos, mas não é absolutamente por esse caminho que se renova a ministerialidade na Igreja de maneira alguma. Por quê? Porque é um discurso conflituoso. É preciso repensar toda a questão fundamental a partir da Igreja e a partir da ministerialidade eclesial. Em uma ministerialidade eclesial, temos que uma igreja, e se a igreja é communio ecclesiarum, uma comunhão de igrejas, cada igreja, isso propõe a terceira parte do documento final, que fala da conversão das relações e da sua importância, uma igreja de igrejas. Em cada igreja local há uma ministerialidade essencial e necessária que se dá sob uma dupla e importante perspectiva sacramental, e assim o presbitério será sempre fundamental e de grande relevância, e o cuidado, a atenção constante e dedicada ao povo de Deus, que é a base de tudo. E aqui estão os ministérios. Não precisamos pensar numa ministerialidade com vínculo apenas ao altar e ao presbitério, mas sim um ministério eclesial a serviço do povo de Deus. Nesse sentido, há uma multiplicidade de ministérios que cada igreja pode reconhecer e oferecer ao povo de Deus e para as pessoas, para todas as pessoas que vivem em um lugar. Vamos pensar nisso neste sentido. A igreja é uma maravilha de serviço ministerial. Por quê? Porque o bispo, como princípio de unidade desta igreja, que não se resolve apenas na ministerialidade, nos ministérios, isso seria algo que precisamos superar, porque parece que toda a vida da igreja são os ministérios. Na verdade, a vida da igreja é um caminho na história em direção ao reino de Deus, e nesse caminho, é claro, existem necessidades. Os ministérios estão perfeitamente proporcionados a essas necessidades específicas e é absolutamente necessário um discernimento cuidadoso de cada igreja local para que possa reconhecer e atender a elas de forma eficaz. Os carismas, os ministérios, as vocações, as formas de presença na cidade, na sociedade, de modo que o Evangelho seja anunciado, seja testemunhado e tudo isso seja verdadeiramente manifestação da evangelização e do cuidado eclesial da Igreja a todo o povo de Deus. E assim temos uma visão simples, mas profundamente significativa, que amadurece e se aprofunda nesse processo eclesial contínuo. Há algo de firme, de essencialmente inabalável, que é o ministério do bispo em plena comunhão
com seu presbitério e tem uma referência fundamental, sobretudo a parte sacramental, que é de suma importância. Na tradição da Igreja, há uma ordinatio ad sacerdotium, uma ordenação para o sacerdócio, que é um pilar central. Nesse sentido, nós temos essa função particular e muito específica. Há uma outra ordinatio, uma ordenação ad ministerium, que é uma ordenação para o serviço, que tem referência sobretudo ao diaconato, mas o que se pede é uma instituição, né, um reconhecimento de todos os ministérios, de todos os carismas, de todas as vocações necessárias a uma igreja local. E se todas as igrejas locais reconhecem um ministério na comunhão das igrejas, o Papa, que é princípio de comunhão de toda a igreja, de todas as igrejas, pode de fato reconhecer um ministério específico, mas não é, me parece, absolutamente necessário que todos os ministérios existentes sejam reconhecidos formalmente em uma igreja, na Igreja Universal ou em toda e qualquer igreja, como se diz com a fórmula exata e precisa. É preciso que cada igreja esteja convencida de que existe uma ministerialidade mais ampla, que não haja apenas a ministerialidade do ministério ordenado e que se participe dessa forma da dimensão diaconal da igreja, uma dimensão de serviço da igreja, para que seja verdadeiramente uma igreja totalmente ministerial, porque não só reconhece todos os ministérios, mas também se coloca a serviço do povo de Deus. Todas as formas de ministérios necessárias para o bem de uma igreja que realiza o reino de Deus e caminha em direção à plenitude desse reino. A todos, saudações e bom caminho e boa escola.